Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre as paisagens naturais. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre as primeiras formas de representação da paisagem, os principais elementos que compõem a paisagem geográfica e como devemos interpretar a paisagem geográfica. Muito bem, dedicado aluno! Você já sabe que a geografia nos ajuda a reconhecer as constantes transformações que o espaço habitável sofre ao longo do tempo e a partir do trabalho humano. Mas para aprender melhor como este conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos. Para isso, você deverá ler comigo a notícia do jornal O Território Geográfico. Este é o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntinhos. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Esse ano completou 3 anos que uma obra do pintor Van Gogh foi vendida por 7 milhões de euros. Pausa aí. Veja bem, algumas pinturas, que nem as de Van Gogh, são muito caras e leilões de pintores famosos são comuns no mundo todo, porém, com muito mais frequência na Europa. Vamos continuar lendo. Subtítulo. Em junho de 2018, uma pintura do famoso pintor holandês Vincent van Gogh, com o título de Mulheres Consertando Redes nas Dunas, pintada em 1882, foi vendida por cerca de 30 milhões de reais na França. O quadro retrata camponesas trabalhando em uma terra sobre um céu nublado, pelos campos em torno da cidade de Haia, na Holanda. A arte da pintura é muito valorizada atualmente em alguns países. Você já observou, lendo a notícia, que há muito tempo já usamos esse termo paisagem? Muito bem, iremos continuar pensando sobre a paisagem no decorrer da nossa aula de hoje. Acompanhe comigo na tela. Paisagem. Primeiros registros. Os primeiros registros ocorreram nas pinturas retratadas com muita atenção dos pintores, pelas paisagens por onde passavam. Era como uma fotografia que tiramos, hoje, da paisagem de qualquer celular, por exemplo. O espaço geográfico é o resultado, portanto, de complexas relações entre o trabalho humano e a paisagem. Quando usamos a palavra paisagem de forma livre, o que nos vem à cabeça é tudo aquilo que nossos olhos enxergam. Mas e a paisagem geográfica? Calma, falaremos com detalhes sobre esse conceito a seguir. Paisagem geográfica, suas características. Quando falamos de paisagem com uma abordagem geográfica, é acrescido um significado mais abrangente. Deste modo, a paisagem geográfica deve ser entendida como os conjuntos de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como uma fotografia, por exemplo. Embora, para os observadores, a paisagem representa o presente, ela se transforma no tempo, podendo conter elementos modernos e antigos, onde passado e presente coexistem. Muito bem, dedicado aluno. Agora que entendemos como a geografia pensa sobre a paisagem, iremos refletir melhor sobre como podemos interpretá-la. Sim, 2 pessoas poderiam observar o mesmo espaço e descrever a paisagem de formas diferentes. A paisagem não é igual para todos. Certamente que a percepção do lugar muda quando é observado por outra pessoa. Para melhor interpretarmos a paisagem, devemos conhecer os principais elementos da paisagem. Paisagem geográfica, elementos que compõem a natureza. Iremos visualizar agora os principais elementos que podemos observar na natureza sem a interação humana aparente. Iremos começar pela vegetação natural.
são as coberturas vegetais naturais encontradas na superfície terrestre em ambientes naturais. E é claro que a mais imponente das formações vegetais é a formação de floresta nativa. As formas de relevo são também elementos que se estendem ao longo do território brasileiro, tais como montanhas, planaltos e planícies. Os vulcões também são elementos constituintes da paisagem. As formações naturais de grutas ou cavernas podem compor uma paisagem específica. E claro que os cursos d'água também são elementos como nascentes, igarapés, rios e lagos. Finalmente, os grandes e imponentes componentes da paisagem litorânea, como praias, baías, ilhas, mares e oceanos. Mas é claro que nos grandes centros urbanos existe um limite para a existência de tantos elementos naturais, ou estão limitados a determinadas regiões do planeta. Podemos considerar que nos grandes centros urbanos estão elementos criados de forma artificial no espaço habitado. Iremos destacar alguns deles aqui, a seguir. Paisagens geográficas, elementos que são frutos do trabalho humano. Iremos visualizar agora os principais elementos que podemos observar na interação do trabalho humano com a natureza. A maioria dos grandes centros urbanos no mundo possuem pontes ou viadutos para facilitar o deslocamento da população. Elementos como barcos e navios podem ocupar as paisagens de determinadas regiões. Os veículos de transporte, em geral, também ocupam a paisagem. É claro que as habitações como casas, prédios e até flutuantes também podem fazer parte da paisagem. Grandes construções também são elementos como represas e lagos artificiais. Imagine, dedicado aluno, que até as plantações são elementos que compõem, às vezes, vastas áreas de paisagem. Já sabemos, portanto, que uma das primeiras ações humanas de interferência do ambiente natural é o desmatamento. Mas, incrivelmente, em algumas regiões do Brasil ainda existem paisagens que não possuem elementos resultantes do trabalho humano. Quer descobrir como? Acompanhe na tela. Você sabia que em regiões de relevo acidentado, isto é, de difícil acesso para as pessoas frequentarem ou construírem uma cidade, são aquelas paisagens que se mantiveram pouco ou nenhuma alteração ao longo do tempo. Os primeiros colonizadores não ocuparam essas áreas por terem que enfrentar muitos obstáculos naturais, e isso permitiu que algumas paisagens de montanhas próximas a grandes centros urbanos continuassem naturais, no caso brasileiro. Muito bem, quando observamos algumas paisagens bem específicas no Brasil, é possível interpretar que no campo ou área rural existe uma certa harmonia entre ambiente natural e as ações de interferência humana. Acompanhe comigo. Paisagem geográfica, comunidades rurais. As comunidades rurais podem apresentar conjuntos de elementos de maior harmonia com a natureza, entendendo a cheia de um rio, por exemplo. A força da natureza é mais intensa, necessitando que as populações interpretem as paisagens naturais e seus fenômenos. Muito bem, dedicado aluno. O principal agente modificador da paisagem é a sociedade a partir do trabalho. Mas podemos dizer que existem fenômenos de origem naturais que também transformam e interferem nas paisagens ao longo do tempo. Vamos analisar? Paisagem geográfica, fenômenos naturais. Podemos notar que os terremotos, os vulcões, as grandes tempestades, as ondas do mar, os deslizamentos de terras em montanhas e os furacões são alguns exemplos de fenômenos modificadores naturais da paisagem. Muito bem, obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o assunto de hoje. Podemos ficar à vontade para rever o vídeo quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Iremos exercitar agora juntos o nosso conhecimento, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1.
A melhor forma de interpretarmos a paisagem é compreender quais são os seus principais elementos. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem. Temos a opção A, rosa dos ventos, opção B, florestas nativas, opção C, praias, opção D, pontes. Muito bem, alguns segundinhos, vamos para a resposta correta. Muito bem, letra A, rosa dos ventos. É a única opção que não faz parte dos elementos naturais. Muito bem, você acertou. Atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são elementos, paisagem, fotografia. Vamos ler o texto para o nosso melhor entendimento do encaixe das palavras. A. Espaço, geográfica, é um conjunto de espaço no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma espaço. Muito bem, agora que já lemos inicialmente o texto, vamos ler e preencher as palavras de forma correta. A paisagem geográfica é um conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia. Muito bem, tenho certeza que você acertou essa. Vamos para a atividade 3. Em algumas regiões no Brasil, as paisagens se mantiveram com pouca ou nenhuma alteração ao longo do tempo. Qual seria o principal causador da paisagem intacta nessas regiões? Temos a opção A, paisagens de fácil acesso. A opção B, paisagens rurais. Opção C, paisagens litorâneas. Opção D, paisagens de difícil acesso. Vamos lá, alguns segundinhos. Muito bem, vamos para a resposta correta. Exatamente, letra D, locais ou paisagens de difícil acesso. Você acertou, parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que os primeiros registros de uma paisagem ocorreram nas pinturas que retratavam com a atenção dos pintores a paisagem por onde passavam. Eram como uma fotografia que tiramos hoje da paisagem. Vimos também que a paisagem geográfica é um conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar. Foi possível também perceber que, embora para os observadores a paisagem representa o presente, ela se transforma no tempo, podendo conter elementos modernos e antigos, onde passado e presente coexistem. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!